Irmãos e irmãs, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador seja com todos nós nesta noite. Às vezes nós chegamos no culto e não são poucas as vezes que a gente vem preocupado. São dificuldades, problemas, ansiedades que podem de repente encontrar lugar no nosso coração. Quem sabe você mesmo entrou aqui nesta noite pensando: o que vou fazer durante a semana? O que vou fazer com aquela situação? E essas coisas de fato acabam tirando a nossa paz, acabam tirando a nossa alegria e acaba sendo também um inimigo que quer roubar do nosso coração a boa semente. Então, neste momento, meu irmão, minha irmã, você que está aqui conosco, nós vamos orar. Eu gostaria de orar por você, pela sua vida. Vamos nos colocar na presença de Deus. Nós cantamos, nós adoramos aqui ao Senhor, nós ouvimos a palavra do Senhor, nós oramos em confissão, mas neste momento, eu gostaria que nós orássemos, pedindo a Deus então, que Ele acalmasse o nosso coração. Aquela situação que nós precisamos resolver, nós não podemos fazê-la sozinhos. Nós precisamos da graça de Deus. Então se coloque agora na presença de Deus e fala: Senhor, eu preciso que o Senhor trabalhe esta situação na minha vida, este problema, esta dificuldade. Se coloque agora na presença de Deus e vamos orar. Pai Celestial, nós entendemos, Pai, nós sabemos que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Nenhum passo, Pai, seguro pode ser dado se ele não for dado em Ti. Mas muitas vezes, Senhor, nós, pela nossa própria teimosia, às vezes pela nossa distração, pela nossa falta de fé, pela ansiosidade do nosso coração, nós tomamos decisões, nós damos passos, sem que nós confiemos no Senhor, sem que nós consultemos o Senhor. E se for este o nosso caso, Pai, o caso de alguém aqui nesta noite, o Senhor nos faça agora dar um passo atrás e confiar no Senhor, e buscar no Senhor a resposta, e buscar no Senhor, Pai, a esperança e a solução. Que o Senhor console cada coração que está triste, abatido, ansioso, preocupado. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo, o portador de toda a vida, de toda a graça, de toda a alegria, possa encher o nosso ser nesta noite, Pai. Irmãos e irmãs que precisam tomar decisões sérias, que estão enfrentando dificuldades tremendas, que agora, Pai, seja um momento de confiar no Senhor, de entregar ao Senhor. Ó Senhor, nos responde, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Pai. E que esta semana, Pai, seja uma semana de bênção na vida da igreja, na vida do Teu povo, na vida de cada um aqui, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de nós, que Deus faça muito mais do que a gente espera, que Deus sempre nos surpreenda, porque o Senhor tem grandes coisas para dar a cada um de nós, para fazer nas nossas vidas. Eu quero convidar que você abra comigo a palavra de Deus lá no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Nós estamos trazendo aqui alguns estudos, alguns sermões, baseado nesse Evangelho tão maravilhoso, o Evangelho segundo Lucas. E no capítulo 13, os versículos de 1 a 9, é o texto então que nesta noite nós separamos para que nós possamos meditar nele. Lucas, capítulo 13, versículos de 1 ao 9. Diz assim a palavra de Deus: Naquela mesma ocasião,
Chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la? Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Amém. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Pai. Cremos que esta palavra é a palavra do Senhor, inspirada pelo Teu Espírito Santo e registrada para a nossa edificação. E assim, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fale a nós através dela. É a nossa oração, Pai, em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, quando a gente olha os noticiários da TV, ou o rádio, os jornais escritos e assim por diante, nós notamos então que acontecimentos, desgraças, problemas, eles estão por toda a nação e fora da nossa nação também. Nós vimos aí recentemente falando e acontecendo no Brasil a respeito da contaminação do Rio Doce. Aquela empresa Samarco então despejou ali tantos dejetos que matou aquele rio, se estendendo aí a Minas Gerais, Espírito Santo, e prejudicando tantas pessoas em tantos lugares, trazendo morte e trazendo destruição. E a gente vê noticiários de assassinatos, nós vemos noticiários de estupros, tragédias naturais acontecendo, desabamentos e assim por diante, políticos corruptos, nós vemos aí a corrupção no país, e esses acontecimentos, essas coisas proliferam pelo mundo afora, perto de nós, proliferam pela nossa nação, e aquele sentimento, quando a gente ouve a respeito dessas notícias, a respeito dessas coisas, é um sentimento então de fazer com que o outro pague, de que a justiça de Deus caia sobre essa pessoa, ou sobre essa situação, ou sobre este governo, ou este político, e assim por diante. O nosso desejo, o desejo de muitos, é que aqueles que cometeram tais coisas, tais tragédias, os culpados, sejam então atingidos pelo juízo, pela justiça. E quando nós vemos a palavra de Deus aqui, nesse texto e no contexto dela, Jesus está falando às multidões. No capítulo 12, versículo 54, o texto esclarece para nós que Jesus está se dirigindo a uma multidão, talvez um pouco maior do que essa que aqui está. E ele diz assim: disse também às multidões. Então havia várias pessoas ouvindo Jesus. E o texto fala que Jesus chama essa multidão de hipócritas. Jesus falando àquela multidão, e aquela multidão reunida, e Jesus se dirige a eles como hipócritas. Por quê? Porque o texto diz lá no capítulo 12, versículos 55 e 56, ou 56 e 57, 55 em diante, que eles são bons críticos da sua época,
bons críticos dos acontecimentos que estão ao seu redor, mas eles não conseguem ver a mão de Deus, eles não conseguem ver Deus nessas situações. Então eles são bons para apontar o erro dos outros, eles são bons para apontar o dedo ao outro, para falar do outro, mas o Senhor Jesus os chama de hipócritas, porque eles não conseguem perceber que tudo o que está acontecendo ao seu redor tem a ver com eles mesmos, e não com os outros. E assim, meus irmãos, alguém chega a Jesus, no capítulo 13 que nós lemos aqui, com uma notícia de tragédia. E eles chegam falando para Jesus: olha, Senhor, e o texto diz lá no versículo 1 do capítulo 13, naquela mesma ocasião, ou seja, enquanto Jesus estava falando isso, chegando alguns falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então eles chegam falando, trazendo a Jesus uma notícia de tragédia. Fala: olha, Senhor Jesus, alguns galileus, eles estavam lá no templo, oferecendo lá o sacrifício, oferecendo lá o cordeirinho, ou o animalzinho lá no templo, e de repente Pilatos mandou matar essa turma toda, e o sangue desse pessoal se misturou com o sangue do sacrifício. Olha, Jesus, o que aconteceu, que tragédia! Esperando então que Jesus fizesse algum comentário, apontasse e dissesse: Pilatos vai pagar por isso, ou fulano vai pagar por isso, o juízo de Deus vai cair sobre ele. Mas de repente Jesus, ele não fala nada disto. O enfoque de Jesus não é a respeito disto, mas o enfoque de Jesus é outro. Jesus relaciona aquela tragédia, e todas as tragédias, sejam elas cometidas por homens, ou sejam desastres naturais, ele relaciona todas as tragédias não a indivíduos, mas a nós mesmos. E todos nós, então, quando vemos uma tragédia acontecendo, o Senhor Jesus nos chama a atenção de que é um momento de reflexão a respeito da nossa própria vida, da nossa própria existência. E eu queria meditar nesta noite aqui um tema que eu vejo aparecer aqui no texto repetidas vezes, a respeito do chamado de Jesus ao arrependimento. Jesus chama as multidões, Jesus chama as pessoas ao arrependimento, e esse chamado ao arrependimento é um chamado para nós hoje também. E quando nós olhamos tudo que está ao nosso redor, nós podemos, e isso que eu quero, meus irmãos, nesta noite mostrar através desse texto, que nós podemos ouvir a voz de Deus em todas as tragédias, em todos os acontecimentos, e não sermos rápidos em pedir a Deus que o juízo caia sobre a pessoa que tal coisa cometeu. Deus cuidará dela, mas nós poderemos ouvir a voz de Deus dizendo: você está vendo isto que acontece? Prepara a sua própria vida, coloque a sua própria vida em ordem, não perca tempo apontando fulano, apontando situações, mas coloque a sua própria vida em ordem, porque finalmente o juízo de Deus, ele estará sobre todos. Todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Deus. Então há um chamado ao arrependimento, quando ele diz aqui no versículo 3, quando ele relaciona: eles eram mais pecadores do que os outros. E no versículo 3, Jesus responde a sua própria pergunta: não eram. Eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. E no versículo 5, novamente, ele responde a sua própria pergunta: não eram, eu vos afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. O Senhor Jesus chama a cada um de nós. Irmãos, às vezes você que aqui entrou nesta noite, quem sabe você tem andado tão distraído na sua vida espiritual,
Quem sabe você seja ótimo para dar os palpites políticos lá no Facebook, dar os seus palpites sociais lá nas redes sociais, falar a respeito da sua opinião, a respeito de alguma tragédia que aconteceu. Quem sabe você seja tão bom para isso, mas tão distraído na sua vida com Deus. E nesta noite, o Senhor tem uma palavra para nós, um chamado ao arrependimento. E aqui o texto diz que Jesus, então, Ele nos exorta, Ele nos constrange a que consideremos a desgraça de alguns como espelho para todos. Prestem atenção nisso. O Senhor nos chama para que nós consideremos, quando acontece desgraça com alguns, para que essa desgraça seja um espelho para que nós também possamos ver. E o primeiro aqui, a primeira desgraça que ele fala é a respeito da morte dos galileus, né? E Pilatos estava envolvido nesta morte. Nós não temos os registros extra-bíblico, a menção dessa desgraça que aconteceu naquela época, né? De que alguns galileus então foram surpreendidos no momento que ofereciam sacrifício no templo e foram mortos por mandato de Pilatos. O governador Pilatos mandou fazer isto. Provavelmente esses galileus estavam envolvidos em alguma sedição, estavam envolvidos em algum crime, e Pilatos tenha dado uma ordem dizendo: aonde encontrá-los, mate-os, mate-os. Dentro de casa, em qualquer lugar que vocês encontrarem, mate-os sem piedade. E eles foram encontrados no templo. E no templo eles morreram. Se tornou então um escândalo naquela época, tal forma que o povo estava comentando. Por intermédio de Pilatos, alguns morreram. E a segunda tragédia aqui, Jesus mesmo narra no versículo 4, dizendo: ou cuidais que aqueles 18 pessoas, sobre os quais desabou a torre de Siloé, e os matou. Então nós temos aqui uma tragédia cometida por intermédio de um homem, Pilatos, e nós temos uma tragédia que matou 18 pessoas por um acontecimento natural. Uma torre desabou sobre algumas pessoas, não se menciona algum culpado, um acontecimento natural que caiu ali, aquela torre, e matou fatalmente 18 pessoas. E Jesus então chama a atenção, e ele diz: olha, o que aconteceu por intermédio de um homem então mandou executar pessoas, e uma torre caiu sobre 18 pessoas, matando-as. Todas elas apontam para a mesma coisa, não para que a gente aponte, se preocupe com os culpados, porque esses sim serão punidos, sobre eles terá o julgamento de Deus, mas sempre para que nós possamos olhar como um espelho, que aquilo que aconteceu serve para nós como um anúncio, serve para nós como um recado, para que a gente coloque sempre a nossa vida em ordem, para que a nossa vida esteja diante de Deus em perfeição, em santidade, para que nós não possamos ser encontrados então distraídos, mas sejamos encontrados preparados pelo Senhor. Não importa o agente pelo qual veio a tragédia, Jesus nos mostra que ambas apontam para o juízo de Deus. Tem um texto na palavra de Deus, lá em Amós, capítulo 3, versículo 6. Amós, capítulo 3, versículo 6. Tem uma palavra de Deus aqui, e dizendo o seguinte: tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Irmãos, todas as tragédias, todas as desgraças, elas estão debaixo da permissão de Deus. E todas elas apontam para a mesma direção. E é interessante quando há alguma tragédia natural, no Brasil ou fora dela, né? Fora da nossa pátria,
E as pessoas correm preocupadas em defender Deus, porque alguns levantam a questão, mas Deus aonde estava? Aonde Deus estava que permitiu tal coisa? Onde Deus estava que permitiu que isso acontecesse, que fulano morresse? Deus estava e está onde Ele sempre esteve, reinando soberano e absoluto. Nada foge do controle de Deus, e a nossa preocupação não deve ser esta, mas a nossa preocupação é se a nossa própria vida está em dia na presença de Deus. Isso que deve preocupar o nosso coração. Jesus declara que o povo todo, aquele povo todo, ele não poderia permanecer como estava, porque se eles procedessem assim, sem arrependimento, o juízo de Deus também os alcançaria. Irmãos, tem um texto na palavra de Deus, lá em Apocalipse, no capítulo de número 8, a partir do versículo 6 de Apocalipse, até o capítulo 9, versículo 21, nós não vamos ler esse texto, capítulo 8, versículo 6, até o capítulo 9, versículo 21, e depois, a partir do capítulo 11, versículos 15 a 19, nós temos ali no Apocalipse as trombetas. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e finalmente a sétima trombeta. E a sétima trombeta tocada é a vinda do Senhor Jesus. Mas as 6 trombetas tocadas no Apocalipse, cada uma delas tocada, e eu quero dizer que todos os dias essas trombetas estão tocando. As trombetas, elas apontam para um aviso. Todas as vezes que a trombeta tocava, como diz Amós capítulo 3, versículo 6, tocar-se a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça. Todas as vezes que a trombeta tocava, naquela antiguidade, era um anúncio de algum problema. Era para que o povo, então, ele se preparasse para alguma eventualidade. E aqui no Apocalipse nós vemos 7 trombetas sendo tocadas. Cada uma delas é um aviso de Deus, e elas estão tocando. E a primeira trombeta está lá no capítulo 8, versículo 7 de Apocalipse. Ele fala que essa trombeta é todo o acontecimento, todas as coisas que atingem a terra. No capítulo 8, versículo 7, diz assim: o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 da terra e das árvores, e também de toda a erva verde. Nós não vamos entrar aqui nos simbolismos do Apocalipse, nada disso, mas apenas pelo que ele aponta, que todo desastre natural, tudo que atinge a nossa terra, é um aviso de Deus para o arrependimento. Quando nós vimos a televisão falar de tragédias, de desastres naturais, nós podemos ter a consciência, porque o Senhor Jesus deixa isso claro para nós, que o Senhor está avisando todos os dias, que há um chamado insistente, um chamado consistente, para que a gente se arrependa, para que a gente coloque a nossa vida em ordem, para que nós não andemos despreocupados com a vida espiritual. E quantos andam assim? Não só aqueles que não conhecem a Jesus, e esses também o chamado é para eles, para que se arrependam, para que entreguem a sua vida a Jesus. Mas quantos daqueles, talvez você que aqui está esta noite, já um dia fez um compromisso com Jesus, entregou a sua vida a Ele, mas tem andado neste mundo como se não tivesse feito, despreocupado, relaxado com a vida espiritual. Meu irmão, e é disso que Jesus está falando, que essa trombeta tocada, ela é um aviso. A segunda trombeta, no capítulo 8, ele fala do mar atacado, e cada vez que essa vida marinha sofre ataques,
é um aviso de Deus. No capítulo 8, versículo 10 e 11, fala dos rios atacados. Todas as vezes que a água potável, a poluição é anunciada, é feita, não é apenas um desastre natural, mas é um aviso de Deus, e nós precisamos ter esse olhar para esses avisos de Deus. A quarta trombeta fala do céu atacado, a quinta trombeta fala dos tormentos que acontecem. E é interessante, meus irmãos, que a desesperança, a desilusão, o desânimo, e essa quinta trombeta fala desse tormento que aflige as pessoas. E isto é um aviso de Deus. E a sexta trombeta fala da destruição, da advertência. A última advertência é a morte. Não a morte da própria pessoa, mas o texto do Apocalipse está dizendo que todas as vezes que alguém morre, todas as vezes que você vê a notícia do falecimento de alguém, é um aviso de Deus para que a nossa vida seja colocada em ordem diante do Senhor. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, aqui no texto de Lucas, capítulo 13, Ele nos fala da importância de nós vermos todas essas coisas, todos esses acontecimentos, como um espelho, para que a gente mesmo pare de apontar e comece a apontar para nós mesmos. A nossa vida precisa ser colocada em ordem diante do Senhor. Convido-os para que continue aqui no texto de Lucas, capítulo 13, agora o versículo de número 7. A partir do versículo 6, Jesus conta uma parábola. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então ele tinha uma vinha, era costume naquela época, esse homem tinha uma vinha, e na vinha ele plantou uma figueira. Junto lá com as uvas, ele plantou um pé de figo. Bom, Jesus aqui exorta, irmãos, enquanto ele está falando para a multidão: olha, parem de falar a respeito dos acontecimentos e clamando a Deus que o juízo só venha sobre eles, mas percebam que esses acontecimentos significa também que vocês mesmos precisam colocar a vida em ordem. Agora ele se volta não às multidões, mas agora ele se volta aos escribas e fariseus, que eram considerados os líderes da nação. Não só a multidão, mas a liderança religiosa está aqui, vamos dizer, na mira de Jesus, para que acertem o seu caminho. Então no versículo 7, Jesus começa a exortar aqui que o endurecimento do coração tem um resultado, que é a punição eterna. Se uma pessoa, apesar de todos os avisos, ele endurece o seu coração, não há esperança para ele. Não há esperança. O versículo 7 diz: pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho, e não achei. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Então as figueiras geralmente eram plantadas dessa forma mesmo, junto às vinhas, né? Então, aqui não é um anúncio da rejeição de Israel, porque o Antigo Testamento, ele relaciona a vinha com Israel. Mas aqui não é a vinha que é rejeitada, não é Israel como nação. Aqui é a figueira. Então é a liderança de Israel que está sendo rejeitada, porque tem o coração endurecido diante de Deus. E uma figueira, segundo o texto lá de Levítico, capítulo 19, versículos 23 e 24, ela tinha 3 anos para crescer. 3 anos. Então existia uma instrução na lei como funcionava a colheita do figo. Então lá em Levítico 19, 23 e 24 fala que ela 3 anos.
O quarto, quinto e sexto ano da figueira, todo figo dado nela era impuro, não podia ser comido. O figo do sétimo ano, ele teria que ser colhido e oferecido a Deus. Então ele era uma oferta a Deus. Então olha, primeiro, segundo e terceiro ano não se esperava nada da figueira. O quarto, o quinto e o sexto não se podia comer o fruto da figueira. O sétimo ano era o fruto de Deus. Então o texto aqui não fala de uma figueira que estava 3 anos. Não. O dono da figueira, quando ele veio procurar, o versículo 7 diz: há 3 anos venho procurar. Então ele estava procurando no 8º, no 9º e no 10º ano. E não achava nada. Nada estava produzindo aquela figueira. Ela já havia passado das condições dadas pela lei de se produzir. O que Deus havia determinado já havia passado, e ela estava ocupando inutilmente aquela terra. Irmãos, esse texto fala que não foi encontrado frutos. Que fruto precisava ser encontrado ali? Se você abrir em Lucas capítulo 3, versículo 8, você vai descobrir que fruto que é. Jesus diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Irmãos, se Deus tem avisado constantemente, através da própria natureza, Deus avisa todos os dias. Você e eu temos sido avisados dessa forma. Nós temos sido avisados todos os dias, quando nós ligamos a televisão, quando nós ligamos o rádio, abrimos o noticiário, num jornal, numa revista ou na internet, e vemos lá, olha, mais uma vez, o mensalão, lá, tal político deu este golpe, corrupção, o bandido entrou na loja, assaltou as pessoas que ali estavam e matou um trabalhador, um pai de família. Em tal país, tal coisa aconteceu, um homem bomba, a chuva desmoronou então o morro e acabou então inundando e destruindo casas e matando vidas. E nós ouvimos essas notícias, e nós muitas vezes nos aborrecemos, nos irritamos, e ficamos irados com as pessoas. E quando Deus está dizendo para nós, não é para você ficar irado contra as pessoas, é para você olhar para si mesmo. Você está dando fruto de arrependimento? Deus está visitando a nossa vida, e o que Ele tem encontrado? Por 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ele não fala de um número literal aqui, mas ele fala que passou da hora de produzirmos frutos de arrependimento. Mas o que Ele tem encontrado na nossa vida? Ele não estava encontrando nada. Aquela figueira não produzia fruto, ela estava ocupando o espaço de outras plantas, ela estava drenando o solo inutilmente, ela estava perfeitamente pronta para o juízo de Deus. E Jesus aqui está falando desta questão de infrutífero, de coisas infrutíferas que deveriam ser arrancadas. No capítulo 3 de Lucas, versículo 9, é interessante que nós temos uma descrição ali a respeito disso, né? Capítulo 3, versículo 9, o texto bíblico diz assim: e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Era um pouquinho diferente a cultura agrícola do povo. A gente corta e não, o machado corta o tronco, né?
Aí fica o tronco no chão. Os israelitas não faziam assim, eles cortavam a raiz. Então eles arrancavam fora com raiz e tudo. Não ficava nada no chão, eles arrancavam tudo. E Jesus está falando aqui é justamente disto, não fica nada. O juízo, ele é então extremamente duro. A árvore é arrancada do chão com raiz e tudo, para que ela não nasça mais. Irmãos, isso nos ensina de fato que nós precisamos produzir frutos de arrependimento. E sem falar de que a notícia do Evangelho, quando nós a ouvimos, nós precisamos então, de fato, atender o chamado de Jesus. Mas o texto fala, meus irmãos, enquanto Jesus fala para a multidão, olha, pare de apontar, não se preocupe como será o juízo sobre aquelas pessoas, se preocupe com você, Enquanto Jesus fala para aqueles líderes, eu estou buscando fruto. Primeiro ano, que deveria dar fruto, não deu. Segundo ano, deveria dar fruto, não deu. Terceiro ano, não deu. 3 anos. Já é uma árvore velha. E não deu fruto. Então está pronta para o juízo. Mas aí entra a boa notícia do Evangelho. E Jesus aponta para a graça de Deus que perdoa o pecador. Veja aí o versículo 8, Lucas 13, versículo de número 8. Que diz assim: ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, mais um ano, Senhor, deixa mais um ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Mais uma vez, o texto agora nos aponta para a graça de Deus que perdoa o pecador. Há uma oferta de graça nesse texto, nesse versículo. O ponto é, será que ela foi recebida? O texto não fala. Ele termina simplesmente no versículo 9 dizendo: se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Aí sim o juízo pode se abater sobre ela, mas a misericórdia sempre está em primeiro lugar. Quando nós rejeitamos a misericórdia de Deus, quando nós rejeitamos a graça de Deus, não sobra nada a não ser o juízo. E o texto deixa em suspense: será que eles ouviram? Será que eles não ouviram? Para que você e eu nos coloquemos aqui, para que você e eu sejamos o ponto aqui. Se vier a dar fruto, bem está. A aplicação cai diretamente para nós. Será que nós temos de fato dado fruto? Será que as pessoas ouviram, fizeram um acerto com Deus? Será que nós mesmos, a este chamado, respondemos: Senhor, de fato eu preciso acertar a minha vida com o Senhor. Senhor, de fato, isto na minha vida não está correto, eu preciso de um acerto. Eu preciso de um acerto na minha vida. Então o ponto aqui é realmente que nós precisamos responder a isto. E a conversa aqui, irmãos, nós temos a parábola. Ele fala de um homem, o dono da vinha. Ele vem para dar uma olhada, ele tinha uma figueira na vinha. E tem o viticultor, que é o cuidador ali, a pessoa que cuida, o empregado. Não é uma conversa entre Deus e Jesus. Tá? Deixar esse ponto. Deus é o dono da vinha e Jesus é o viticultor. Não. Se nós interpretássemos assim, então nós diríamos que há uma contrariedade dentro da Trindade. O Pai quer uma coisa e o Filho quer outra. E aí nós criaríamos uma heresia. Não é. Não é Deus querendo manifestar o juízo e Jesus querendo manifestar a misericórdia. Aqui, irmãos, é a conversa entre o juízo e a misericórdia. O dono da vinha representa o juízo e o viticultor a misericórdia. É isso que o texto quer dizer. E o juízo exige então que, já que não deu fruto,
seja arrancado. E a misericórdia então pede um tempo a mais, dizendo: olha, eu vou escavar ao redor, eu vou colocar o adubo, deixa mais um ano, e aí nós vamos ver. Se ela não der fruto, então nós arrancamos, pode-se cortar. E a misericórdia de Deus, a misericórdia do Senhor, que está em Jesus Cristo, o qual pagou um alto preço pelos nossos pecados, é que está em jogo nesta parábola. E ela pretende que cada um de nós possamos responder. E a pergunta é: quantas vezes nós temos virado as costas para a proposta de reconciliação de Deus na nossa vida? Quantas vezes? Talvez você tenha entrado nesta igreja ou em outra igreja e tenha ouvido. Talvez você tenha tido contato com tragédias naturais ou provocadas, mas você não tem entendido ou não quer entender de que Deus está te chamando para um acerto, para que a sua vida seja endireitada antes que seja tarde demais. Não é ameaça minha. Quem sou eu para fazer ameaças? Quem sou eu? Que estou debaixo do mesmo juízo, que estou debaixo da mesma condição, mas é uma palavra de Deus para a nossa vida, e o perdão é estendido mais uma vez. E o perdão não é algo que vem a condição, melhor dizendo, não é algo que vem da própria árvore. Não é a árvore que vai escavar ao redor, não é a árvore que vai lançar o adubo, mas a condição vem de fora. É o viticultor, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, que está lá manifesta em Jesus. As condições vêm de Deus para nós. Por isso, querido irmão, irmã, você que está aqui conosco esta noite, não é algo que Deus espera que você produza pelas suas próprias forças, mas é algo que Deus te dá toda a condição para que o seu coração venha se entregar e se reconciliar com o nosso Deus. Uma vida infrutífera na presença de Deus, ela pode se tornar frutífera quando nós atendemos o chamado amoroso do nosso Deus, nosso Pai Celestial, recebendo como uma dádiva e um presente essa graça estendida e abundante que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus Cristo fala: eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. E a tenham em abundância. E nesta noite, para que cada um de nós possamos refletir no nosso coração: será que eu mesmo preciso de um acerto? Esta área da minha vida, o caminho que eu tenho tomado, os meus pensamentos, os meus gostos, as minhas atitudes não estão de acordo com a vontade de Deus. E a reconciliação é estendida, a graça é estendida, o amor de Deus é estendido, para que a gente produza frutos, e frutos dignos de arrependimento. Feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus nesta noite. O nosso Senhor, a mensagem do Evangelho, colocada aqui em Lucas, nesta parábola maravilhosa, onde demonstra a graça de Deus que alcança os nossos corações. Não para nós nos preocuparmos com o que Deus vai fazer com fulano ou ciclano, mas nos preocuparmos o que Deus fará conosco. Esta é a mensagem desse texto. Nós precisamos, nós indivíduos, você e eu, ter um acerto com o nosso Deus, colocar a nossa vida em ordem diante do Senhor. Ore ao Senhor, fale com o Senhor neste momento. Vamos orar, vamos falar com Deus. Se no seu coração
Deus tem falado: olha, é você que eu tenho avisado, é você que eu tenho falado. É nesta área da sua vida que você precisa fazer um acerto comigo. Então vá nessa direção, na confiança que Deus restaura. E se você que está aqui esta noite ainda não fez um compromisso com Jesus, ainda não tem certeza da condição eterna da sua alma, se você partir neste momento, aonde estará, aonde você passará a sua eternidade, você não tem essa certeza. Então clame por Jesus. Clame para que Ele te perdoe e te receba e te dê vida. Senhor, a Tua palavra, Senhor, ela fala ao nosso coração. E muitas vezes nós, em alguns momentos da nossa vida, nós insistimos em andar longe. Insistimos em fechar os nossos ouvidos. Insistimos, Pai, em apontar outras direções. Mas, Senhor, quando o Senhor nos chama, nós não podemos resistir ao Teu amor. A Tua graça é estendida, Pai. Nos dê coragem, nos dê, Pai, discernimento e bom senso para receber desta vida, desta graça que é estendida abundantemente. Tira o medo do nosso coração, tira a autossuficiência da nossa vida. Ó Pai, para que a gente dependa do Senhor, que a gente confie no Senhor, para que a gente siga seguros no Senhor. Abençoe a Tua igreja, Pai, abençoe o Teu povo e aqueles que oram, Pai, e aqueles que clamam pelo perdão, possam alcançar em Jesus. Nós oramos, Pai, nesta noite e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.